Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13. Aí no boletim está marcado dos versículos 12 a 15, mas eu gostaria de ler a partir do versículo 3. Então, João 13, a partir do versículo 3. Eu vou ler e peço que vocês me acompanhem. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então, lhes perguntou: Vocês entendem o que me fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Por que o título do sermão dessa tarde é Amor sem asterisco? O asterisco, ele é a condição, é o a não ser que a gente encontra muito, principalmente naqueles folders de promoção. Então, como eu sou meio incrédula, quando eu recebo um folder de promoção, a primeira coisa que eu faço é procurar o asterisco. Porque eu falo, não é possível que eles querem me dar a troco de nada, né, nesse mundo capitalista. E aí eu fico procurando o asterisco. E se eu já vejo que a condição é algo que eu não vou conseguir cumprir, é algo que não me agrada, enfim, aí eu já nem leio a promoção. A gente não se deixa mais ser enganado. E todos nós somos assim, porque nós somos filhos, fruto de uma época capitalista. Então nós aprendemos desde cedo, e é assim que nós funcionamos também. Que não adianta fazer, não vale a pena fazer um investimento que não vai te trazer uma recompensa, que não vai te trazer um lucro. Então, ou a gente não investe naquilo que não vai me trazer nenhuma recompensa, ou a gente só investe naquilo que a gente sabe que vai nos trazer uma recompensa. Então, essa realidade, essa dinâmica, ela é mais evidente em algumas áreas da nossa vida. Então, desde pequeno você aprende o quê? Que se você estudar, você vai ganhar uma boa nota. Independente do pai e da mãe que Deus te deu, se você ganhar uma boa nota, você vai ganhar o skate que você tanto quer, o celular que você tanto pediu e assim por diante. E a gente funciona assim. Então, na faculdade, a gente sabe que tem que cumprir aquele prazo, tem que entregar com excelência aquele trabalho, porque a gente vai ser reconhecido. E no trabalho também, a gente acaba trabalhando mais, ficando umas horas mais no trabalho, porque a gente vai receber a hora extra. E a gente vai aparecer também aos olhos do chefe. Então, a gente já entendeu como que funciona essa dinâmica capitalista do dar para receber. Mas o que é interessante, mas não bom, é que essa dinâmica também ela aparece, talvez de forma mais sutil, nos nossos relacionamentos. Então, por exemplo, a gente quer que a pessoa reconheça o meu amor, que ela me ame como eu a amo, e é isso que vai determinar a forma como eu vou amá-la também. Então, você não lembrou do meu aniversário, das nossas amizades. No seu aniversário também, nem vou falar parabéns. E assim segue por diante. E em alguns outros aspectos da nossa vida também, o nosso coração capitalista aparece assim, dessa forma mais sutil. Então, por exemplo, quando eu pago preço desproporcional a um determinado produto,
para poder ter aquela marca, para poder carregar aquela marca, para poder ser respeitado, para poder ser reconhecido, para satisfazer o meu próprio ego. Então, por exemplo, quando você paga fortunas numa bolsa, num tênis, enfim, num celular, num relógio, por que você está pagando tudo isso por um relógio? É porque aquilo faz você se sentir importante, faz você se sentir bem. Então, hoje eu gostaria de me ater a como essa dinâmica do dar para receber, ela interfere, ela contamina os nossos relacionamentos interpessoais e principalmente o nosso relacionamento com Deus. Então, de que forma o nosso amor pelo próximo, por Deus, pode ser um amor verdadeiro, um amor sem asteriscos, um amor sem condições, um amor que dá não para receber. E aí eu queria contar para vocês um episódio que eu infelizmente não presenciei, mas que o meu marido me contou, que era, eu não lembro se eu estava quase para ganhar o bebê ou se eu tinha acabado de ganhar, enfim. Aí, por essa razão, meu marido foi ao shopping com as minhas filhas, 2 filhas, e eu não fui, eu fiquei em casa, né? E aí a minha irmã foi junto para dar uma força, aquela coisa, né? Porque as duas, ninguém dá conta. E aí a minha segunda, então usa fralda, já tá quase tirando, orem por isso, por favor, né? Eu agradeço. E aí ela, né, fez o que tinha que fazer e o meu marido foi trocar a fralda dele, ele entrou no fraldário. E aí diz que quando ele entrou no fraldário do shopping, era um fraldário, não sei se vocês já tiveram curiosidade de conhecer um fraldário, hoje em dia os fraldários são super VIP a sala, né? E aí tinha vários trocadores, né? Então várias mesinhas, digamos assim, com almofadas para você deitar um bebê, ou seja, é possível que vários bebês sejam trocados ao mesmo tempo. Então ele entrou lá e quando ele entrou, disse que tinha já uns 3 pais também, trocando a fralda dos seus filhos. Só tinha homem lá dentro. E ele era o 4º homem que chegava com o bebê. E ele entrou, ele achou engraçado. Então ele disse, opa, gente, pensou, tá, tudo bem, né? Tá. Não sei o que estava passando na cabeça de cada um deles, né? O mundo é das mulheres mesmo, vai fazer o quê? Coitado da gente. E quando ele estava trocando, disse que entrou uma 5ª pessoa, só que era uma mulher. E aí ela entrou com o seu bebê. E na hora que ela entrou no fraldário, que ela viu 4 homens trocando, ela falou, não, isso não é justo, peraí. Daí ela saiu e foi chamar o marido. Querido, pode vir aqui trocar a fralda. E foi uma situação muito engraçada. Meu marido contou e eu ri tanto, mas ri tanto, eu achei super engraçado. E aí, diz que o papo dos 5 homens lá dentro foi isso mesmo. O mundo tá dominado pelas mulheres, eu vou largar meu emprego, pedir demissão, eu vou ficar cuidando da casa mesmo, porque não adianta. E aí surgiu esse papo e no meio da conversa disse que tiveram alguns ali que até reclamaram, poxa vida, tem que trabalhar, pôr comida na mesa, ainda tem que vir trocar fralda do meu filho no shopping, por aí vai. Né? Então não, vamos exigir direitos iguais. As mulheres não estão exigindo seus direitos, elas não querem, né, trabalhar e querem. Então que vá, eu vou ficar em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, comigo. Isso funciona e acontece muito, muito nos nossos relacionamentos interpessoais. Principalmente nos relacionamentos mais íntimos, como namoro, casamento, como as amizades mais próximas, mais íntimas que nós temos. E parece que essa era a lógica de Pedro no seu relacionamento com Jesus. Então, a gente funciona assim, né? Eu te dou um tanto, eu faço um tanto de sacrifício e você me devolve, por favor, o mesmo tanto. Nada mais justo. Só que o problema é que os relacionamentos entre pessoas, eles não podem ser 100%. Quando cada um dá 50%, 50%, não funciona assim um relacionamento. Então, para que um relacionamento ele seja frutífero, ele seja verdadeiro, para que o amor que você está dando para a pessoa que você diz que ama seja um amor 100%, seja um amor verdadeiro, você precisa dar sem asteriscos, sem condições. Então, voltando, parece que essa era a lógica de Pedro também. Então, o pressuposto de relacionamento para Pedro era que cada um faz a sua parte. E Pedro estava fazendo bem a sua parte ali ao lado de Jesus. E Jesus também estava fazendo bem ali a sua parte. E quando Jesus parecia fazer uma coisa meio diferente do que era a sua função, digamos assim, ou a sua parte, o Pedro ficava bravo, ele dava bronca. Jesus, o que você está fazendo? Não fala isso não, você pirou isso. E aqui
nesse momento é o que acontece. Lavar os pés era a incumbência da ralé da sociedade. Então, quem lavava os pés dos convidados, das pessoas que chegavam em casa e rua, eram os servos, aqueles que nem eram considerados como gente. E nesse momento na ceia, quando Jesus está com os seus discípulos, Jesus ele se levanta, ele enche a bacia com água, ele se ajoelha para lavar os pés dos discípulos. Isso na cabeça de Pedro era inconcebível. Então Pedro vai dizer o quê? Não! O que você está fazendo, Jesus? Você vai lavar meu pé? Você pirou? E aí Jesus sabe como só ele é e não nos dá as respostas na hora que a gente quer sempre. Ele diz, você não está entendendo, mas você vai entender, confia. E aí quando Jesus ele esboça que vai mesmo pegar o pé, o Pedro fala, não. Meu pé, você não vai encontrar Jesus. Porque isso não é sua função. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Mestre. O Senhor não vai lavar os meus pés. Mas essa lógica do dar para receber não é a lógica do amor de Deus. E é por isso que essa atitude de Jesus, ela dá um nó na cabeça do Pedro. Nas nossas também. Então Jesus disse o que para Pedro? Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não vai ter parte comigo, a gente não vai poder ser um. Você não vai poder me receber dentro de você, não é isso? Cristo vivendo em mim, eu morrer e Cristo crescer. E aí o Pedro já recalculou, né? Então, se Jesus não, eu vou ter parte com ele, então pera lá, então vamos lavar tudo aqui, Jesus, né? Sempre pensando nas vantagens, no que ele pode receber. Ah, Jesus, então se é assim, já lava minha mão, minha cabeça, me dá um pano. E Jesus, todo paciente, não, se lavar o pé já deu. É que o Pedro não estava entendendo que aquele lavar o pé, que implicava na humilhação, no esvaziamento de Cristo, em assumir uma forma de servo que era completamente distinta da sua essência, porque ele é Deus Criador, ele é o Senhor, mas a Bíblia diz em Filipenses que ele se esvazia, que ele abre mão de tudo, não de tudo 10%, não de tudo metade, que ele entenderia depois. Então a cruz, a humilhação, o servir, o sacrifício, o dar tudo, esvaziar-se completamente de si pelo outro, isso é o amor de Cristo. Esse amor que foi demonstrado na cruz. Então não se trata do quanto cada um pode dar. Então você entra no relacionamento e aí, o que vai ser? Comigo parcial? Comigo mais ou menos, de bem. Vamos separar tudo, que o que é meu, que é seu, que assim seja para sempre. Amar como Cristo amou é dar tudo, 100%. Então, para a gente entender esse amor que dá tudo, 100%, de forma prática, para a gente poder praticar esse amor, porque Jesus nos falou para amarmos como Ele nos amou, eu trouxe aqui 3 características do amor. Na verdade, são 3 características que são iguais no final das contas, elas se confundem. É só uma forma didática, digamos assim, que a gente traz para poder entender melhor e que vai nos ajudar a praticar então esse amor. Então, primeira característica desse amor de Deus, que nós precisamos conhecer, porque Jesus falou que é para a gente amar como Ele nos amou, então a gente precisa conhecer como Ele nos amou para poder amar o outro da mesma forma. Então, a primeira característica, o amor de Deus é um amor incondicional. Em Lucas capítulo 6, versículo 35, Jesus, no final do seu discurso no monte, ele diz: amem sem esperar receber nada de volta. Quando Jesus está falando sobre esse ame sem esperar receber nada de volta, ame incondicionalmente, em que momento, em que contexto Jesus está falando isso? Quando ele nos disse para amar o nosso.
Amar o nosso inimigo, quando Jesus fala ame o seu inimigo, ele está nos trazendo uma grande lição. Que é o quê? O cristão, como cristãos, a gente não tem que só não odiar o outro. Como cristãos, a gente tem que amar. Quem? Todos. Até o inimigo. Você tem que amar todos de tal forma que você tem que amar até aquele que você naturalmente odeia. Então o inimigo ele é o extremo da coisa, digamos assim. Amar a todos e sempre. Até os amigos não é fácil amar. Muito menos os inimigos. E agora eu queria pensar no amor a Deus. Amar a Deus incondicionalmente. Amar a Deus da mesma forma como Ele nos amou. Então a gente está acostumado a ouvir que Deus me ama incondicionalmente. Mas a gente não ouve muito que eu preciso amar a Deus incondicionalmente também. E por que é difícil? Por exemplo, uma das formas mais expressivas de amar é o sacrifício. Então, enquanto está tudo bem, é fácil para qualquer um amar. O difícil é você sacrificar para amar. E como isso funciona no relacionamento com Deus? Quando a gente percebe que a gente não está amando a Deus incondicionalmente, que a gente não está amando a Deus como Ele nos ama. Quando o trabalho, quando o serviço, quando o sacrifício começa a ficar pesado. Então é aquela história, é a tal da sobrecarga. Sabe, o que nos sobrecarrega no serviço, no ministério, não é o trabalho em si. Então eu estou lá, servindo lá no departamento das crianças de 3 a 5 anos, aí começo a me sentir sobrecarregada. Eu falo, meu Deus, isso aqui não é pra mim. Vou mudar. Talvez crianças mais velhas, melhor. Aí você muda, criança de 6 a 10. Você continua a se sentir sobrecarregada. Não, criança não dá. Vamos falar, servir os adolescentes, que daí dá pra conversar melhor. Aí você entra lá, 11 a 17. Meu Deus, não é possível. Então, no problema da sobrecarga, não é o trabalho em si, não é o ministério em si. E eu vou dizer mais uma coisa, não é também quantos ministérios você está servindo. E aqui eu não estou falando de desorganização, de você assumir que vai servir em 5 ministérios que funcionam no mesmo horário. Estou falando de você servir em vários lugares, porque você sabe da necessidade que tantos ministérios têm, de pessoas dispostas a se sacrificar em favor dos outros. Então, quando você começa a se sentir sobrecarregado, irritado com aquilo, cansado, está na hora de você parar e pensar, puxa, está faltando amor aqui. O problema não é tanto o trabalho em si, o esforço e o sacrifício que aquele trabalho nos exige. O que nos sobrecarrega é a nossa incapacidade de amar a Deus incondicionalmente. Na verdade, eu estou aborrecido, não porque eu estou cansado, mas porque está faltando reconhecimento, está faltando aplauso, está faltando ver frutos. Cadê o fruto do meu sacrifício? Ou então é a competição que tem lá no fundo do seu coração com aquele outro irmão que está servindo junto com você, mas que se destaca mais de repente. A gente faz esforços e sacrifícios muito maiores na faculdade, no trabalho, no namoro. Não é verdade? Então a gente ouve muito as pessoas falando, mas que hora que vai ser a reunião, para o preparo, para o retiro, mas quanto tempo vai durar? Mas vai ter lanche? Mas é porque eu preciso entregar isso, mas é porque eu preciso descansar, preciso dormir 1 hora a mais. Mas a gente não se importa de varar à noite, bebendo e dançando com os amigos, não é verdade. Fofocando e rindo e jogando para fora, não é? Vamos pra fazenda, vai toda semana. Mas que hora acaba? O que vai ter de jantar? Para compartilhar a palavra de Deus, para edificar um ao outro, para orar um pelo outro. O sacrifício é muito grande. Não é o sacrifício que é grande. É que aquilo não te dá prazer, porque o seu amor não está naquilo. Mas, sabe, uma das principais evidências de que um cristão, um novo convertido, amadureceu, é quando ele começa a querer servir. Porque
essa é uma característica do amor de Deus. É incondicional. Ele quer sempre dar e dar, de tanto que receber. Então, se você não está conseguindo dar, talvez esteja faltando receber. Quando nós somos constrangidos, somos cheios, somos satisfeitos com o amor de Deus, que é incondicional. Quando somos surpreendidos pelo perdão, pela graça, pela misericórdia, que eu não mereço. Nunca. Mas que Deus me dá. Sem exigir nada. Aquele amor vai me mover para o próximo, para Deus. Segunda característica, que o amor de Deus é um amor sem interesse. Então, Cristo nos amou sem interesse. 1 Coríntios 13:5 diz: o amor não procura seus interesses. Na verdade, não é que o amor não tem interesse algum. É que o interesse daquele que está amando não é dele próprio, mas daquele que ele ama. É o interesse de Deus no nosso caso. Então nós sacrificamos, nós servimos de acordo com o interesse e a necessidade do próximo, daquele que eu estou amando e servindo, não de acordo com o meu próprio interesse. Então a gente vê que é tão fácil amar aquele que é parecido comigo, aquele que é igual a mim. É tão fácil presentear, né? Aquele que tem condições de me presentear também. Sei, a gente não faz isso, né? Você vai no aniversário de alguém, leva um presente, você fala, tô te dando, anota aí que meu aniversário é tal dia e você me dá um presente também. Olha, eu gastei, manda a nota fiscal junto do presente, né? Pelo menos o mesmo valor. Lógico que a gente não faz isso. Mas a gente descobre que a gente é assim, na verdade. Se a gente pudesse, a gente faria assim mesmo, mandava a nota fiscal junto do presente. Quando a gente é desafiado a presentear alguém que nunca vai poder me dar um presente igual ao que eu estou me dando. É verdade. Por exemplo, quanto você gasta no presente de aniversário do seu amigo, da sua mãe, do seu pai ou do seu namorado? Quanto você está disposto a gastar? Ah, Tiago, mas tá difícil, isso já tem nada. Então, quanto você gastaria se você tivesse? E quanto você investe no presente, por exemplo, para a senhora que trabalha na sua casa? Quanto é o aniversário dela? Você não vai dar para ela o mesmo presente que você vai dar para sua amiga do coração ou para o seu namorado. Então, a gente pode dizer, não, eu amo sem interesse. Mas a palavra nos revela que não é verdade. E a terceira e última característica. Então, a primeira característica do amor é que ele é incondicional. Ele dá não para receber. Ele dá por dar. E também não é para satisfazer, sabe? Ai, você se sentir bem com você mesmo. Puxa, eu dei, né? Porque tem gente que é... Mas eu dou porque eu recebi. E eu sou constrangido a dar. Depois, o amor de Deus, ele é sem interesse próprio. Isso vai se evidenciar quando eu amar a todos de forma igual. Quando eu puder amar e servir e dar e me sacrificar por alguém que nunca vai me trazer retorno. Então a gente vê isso muito, né, na vida dos professores de crianças pequenas, né? E hoje mesmo eu presenciei uma cena assim mesmo, na escada da igreja, nessa escada aqui hoje. Um jovem que voltou de viagem encontrou um ex-aluno e falou, oh, você lembra de mim? Aí o menino que já cresceu, né, olhou pra cadeira e falou, ele, não acredito, eu era seu professor, não lembra? Quem é você? Quando a gente serve as crianças, a gente espera algum retorno, algum interesse, alguma recompensa. Então é um desafio aí, para você praticar o amor sem interesse próprio, segundo as crianças. E não só as crianças bonitas, cheirosas, de cabelo liso, que é gostoso abraçar e aquela coisa toda, né? Mas crianças que não cheiram tão bem, que não têm o cabelo tão liso, e assim por diante. E a terceira e última característica, então, é que o amor de Deus é um amor verdadeiro.
Mateus 22, 39 diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Aqui Jesus está respondendo, né, aquela pergunta: qual é o grande mandamento? Então, ame a Deus de todo o coração, alma, entendimento, tudo. E ame o seu próximo como a si mesmo. E aqui eu gostaria de enfatizar esse como a si mesmo. Porque que a gente tem que amar o próximo, a gente já sabe. O que a gente não sabe é que se eu não amo o próximo como eu amo a mim mesmo, eu não estou amando-o verdadeiramente. Como Cristo me ama. Então tem um livro chamado Justiça Generosa, de Timothy Keller, e ele fala sobre isso, né? Sobre o amor, a justiça e assim por diante. E aí ele conta, né, porque ele é pastor, que quando ele pregava sobre dar aos pobres, de ajudar um irmão aqui da igreja que está passando necessidade, alguns membros da igreja procuraram ele no final do sermão, falando: mas ela tem televisão em casa, ela não está morrendo de fome, por que eu tenho que ajudar ela? Outras objeções que nós fazemos quando somos interpelados, ou interpelados, a dar para alguém que está em necessidade, então a gente já vai pensando, entendeu? Ele é necessitado, mas não ao extremo. Todos os pobres do meu bairro têm TV, ninguém está morrendo de fome, por que eu tenho que ajudar? Não vou ajudar porque não está sobrando para mim, mas nem eu consigo sobreviver, nem eu mesmo. Você quer que eu dê para o outro? E por aí vai. E aí eu preciso confessar, quando eu estava lendo esse livro, eu me arrependi diante do Senhor, porque há umas 2 semanas a gente parou no farol no carro e um rapaz veio pedir dinheiro. E segundo essa linha de raciocínio, eu tinha que dar, né? Pouco que fosse. Que não faria nenhuma diferença nas minhas contas no final do mês. Mas eu não dei, eu não quis dar. E aí sabe que tem uma fiscal em casa, né, agora? Que estava sentada no banco de trás, perguntou uma mulher: o que aquele tio queria? Ela já sabia, né, o que ele queria, mas ela estava, né? Só pra eu me sentir pior, assim, né? Aí eu falei: então, ele queria dinheiro, né? E a gente não deu? Não, a gente não deu. Por quê? Por quê? Aí Jesus dá licença, né? Aí a linda que quer fazer justiça com as próprias mãos. Porque você tá vendo que ele tem muita saúde e força, ele devia ir lá trabalhar e não ficar pedindo dinheiro nos carros. A minha filha: mamãe, ele tem força, ele tem que trabalhar, não pode ficar pedindo. E quando ela disse isso, foi só naquele momento que eu vi a caca que eu tinha acabado de fazer. Que exemplo que eu estava dando para minha filha. É assim que a gente faz. A gente é muito bom em dar objeções, em justificar. Por que eu não estou dando? Por que eu não estou amando? Por que eu não estou perdoando? Por que eu não estou fazendo mais e mais? A gente é muito bom em explicar. Por quê? Eu não quero amar. Então ele diz, né? Ele conclui o pensamento, esse autor, né? Dizendo que eu só amo como Jesus me amou quando eu amo o outro como eu amo a mim mesmo. Então, um exemplo que ele dá, por exemplo, é: você vai dizer, né, para uma pessoa que precisa de roupa: vamos doar roupa. Você diz: mas ainda tá, você tem, a calça dele tá boa, a camiseta dele tá boa. Só tem uma. Você tem uma camiseta lá. Mas ainda tá boa, pra que eu vou dar? Então você espera que a pessoa fique totalmente nua. Que é só isso na sua cabeça que vai justificar dar uma roupa nova para ela. Mas não é assim que eu me amo. Porque eu não espero ver que a minha calça rasgue para comprar uma calça nova. Eu não espero que a minha camiseta ou minha camisa derreta de tanto usar, de tão gastada que tá, para ir comprar uma nova. Se eu estiver no shopping e eu olhar uma calça, uma camisa e eu gostar, eu vou comprar mesmo, não precisando. É assim que eu me amo. Mas não é assim que eu amo necessitando. Então esse amor não é verdadeiro. O amor só é verdadeiro quando eu amo o próximo, como eu amo a mim mesmo.
Então são essas três as características do amor, essas três características que a gente tentou trazer como forma de destrinchar o amor de maneira prática para nos ajudar a praticar esse amor sem asterisco. Então a primeira é que o amor ele deve ser incondicional. Não dar para receber, simplesmente dar. Dar para quem? Para todos. Dar quanto? Tudo. Dar quando? Sempre. Então se você está investindo em uma amizade, continue investindo. Não, mas eu não tenho retorno. Eu sempre chamo ela para sair, ela nunca me chama para sair. Continue chamando para sair. Continue. Então, várias pessoas estão rindo nesse momento. Eu acho que é uma grande crise, né? Do ninguém me ama, ninguém me chama para sair, ninguém me quer. Eu nunca apareço nenhuma foto do Facebook, dos restaurantes e das baladas. Eu nunca tô lá por quê? Aí você, de tanto que você não tá lá, você fica procurando. Nossa, não, eu tava lá, né? De tanto que ninguém te chama pra ser, faça como eu. Eu sabia que tinha um amigo que tava pra casar agora, não sabia se era setembro, outubro. Aí eu entrei em contato com ele. Quando é mesmo que você vai casar? 20 e tanto de setembro. Eu falei, cadê meu convite? Então eu não vou te dar mais o convite. Onde vai ser? Porque a gente está satisfeito com o amor de Deus. E essa que eu queria concluir a mensagem de hoje. Como eu posso dar e amar assim todos, sempre, e até o fim, toda hora? Como é possível ao ser humano amar esse amor verdadeiro, incondicional, sem interesse? Não é possível, a não ser que a gente tenha recebido esse amor. E quem pode nos dar esse amor? Então, quando nós somos amados assim, incondicionalmente, despretensiosamente, verdadeiramente, é que nós somos capazes de também dar e compartilhar esse amor. Então, a solução, a chave, o segredo para que possamos amar um amor sem asterisco, sem condições, um amor que simplesmente dá, se doa como Cristo nos amou, é receber esse amor de Deus. Nós precisamos conhecer esse amor perfeito. E foi isso que aconteceu com Pedro. Ele conheceu esse amor. E como a gente conhece o amor de Deus? Essa palavra conhecer, quando ela é usada na Bíblia, ela não está falando só do conhecimento intelectual. Ela fala de todo o ser, da experiência, como você comer. Né? Por isso que fala que a palavra é o alimento. Porque quando você olha aquele bolo, nossa, parece muito bom. Algumas pessoas dizem, a gente come com os olhos. É mentira. Só com os olhos você não sabe qual que é o gosto. Então você tem que pegar e pôr pra dentro aquele bolo para saber que gosto que é. Aí você pode dizer que você conheceu o bolo. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que se alimentar da palavra. Tem que pôr pra dentro. Não só ficar olhando. Tem que viver aquilo. Então quando a Bíblia fala que nós precisamos conhecer, com certeza é um conhecimento intelectual. Está falando do cognitivo da coisa, mas também da experiência. Então a forma como podemos amar o nosso próximo incondicionalmente, despretensiosamente, de forma verdadeira, como eu amo a mim mesmo, é recebendo, conhecendo, experimentando esse amor de Deus. E como a gente pode conhecer esse amor de Deus? Na última noite dos retiros. É hoje. Na segunda-feira. Na terça. Quando eu abro a palavra do Senhor. Porque é ali que Deus revelou o seu. E lembrando que não é só conhecer a letra. Eu preciso sentir, mas você acha que a gente não sente o amor de Deus? Você é contra a última noite do retiro? Não, todo retiro precisa ter uma última noite. Mas é que a experiência não pode ser o carro-chefe da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus. Mas o entendimento e a compreensão da palavra. Ligado, claro, com a experiência. Então a gente encontra extremos por aí. Algumas igrejas é só experiência. O sentir, aquela coisa. Outras igrejas, não pode chorar, não
pode rir, só respira, né, na hora do culto. E é só letra. A gente sempre precisa estar buscando. E no seu relacionamento com Deus, o que está faltando? Está faltando a experiência? Ou está faltando a compreensão da palavra? O primeiro passo para conhecermos, para experimentarmos o amor de Deus, é estudar a sua palavra. Ler, meditar, conhecer o amor revelado de Deus. E é por meio desse conhecimento que a experiência vem. E conforme nós vamos recebendo esse amor incondicional, despretensioso, verdadeiro de Deus, nós vamos sendo capacitados a amar o nosso próximo